E o rei Charles III viaja hoje para o Canadá a convite do primeiro-ministro do país. A visita acontece em meio a ameaças de anexação do Canadá por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Américo Martins está com a gente para falar sobre esse assunto. Américo, lembrando que Charles III vai conduzir ali a cerimônia de abertura do parlamento canadense, é uma demonstração de apoio à nação que o reconhece como chefe de Estado e soberano. Exato, Carol. As visitas reais normalmente têm muita pompa, muita tietagem, mas pouca substância política. Não é o caso dessa viagem. Vai ser uma viagem curta, apenas 2 dias e eminentemente política. Por quê? Porque o rei Charles III, que como você bem lembrou, é o chefe de Estado do Canadá, vai abrir os trabalhos do parlamento depois da eleição do Mark Carney como o primeiro-ministro do Canadá. Foi inclusive a convite dele que o rei Charles III foi ao Canadá para fazer essa abertura do parlamento que acontece amanhã. Vai ser a primeira vez que um monarca britânico abre o parlamento no Canadá desde 1977, quando a rainha Elizabeth, a mãe do Charles III, comemorava o seu jubileu de prata. Era ali, então, portanto, uma comemoração, já que o Canadá faz parte da comunidade de Estados britânicos, o Commonwealth, e ela também, assim como Charles, obviamente, era chefe de Estado do Canadá. Neste caso aqui, o rei Charles III vai fazer um discurso que muito provavelmente vai reafirmar a independência do Canadá e vai refutar indiretamente, provavelmente, até porque o rei Charles III é muito diplomático, vai refutar essa posição do presidente Donald Trump de querer anexar o Canadá como o 51º estado dos Estados Unidos. O governo canadense foi muito esperto ao convidar o rei Charles III para isso. Primeiro, porque mostra uma aliança entre o Reino Unido e o Canadá pela independência do Canadá, para afastar essas pretensões colonialistas do Donald Trump. Em segundo lugar, porque o rei Charles III é um político, no final das contas, no sentido de soft power. Ele consegue demonstrar poder através dos gestos, como, por exemplo, abrir o parlamento. Em terceiro lugar, porque o Donald Trump respeita muito a monarquia britânica, gosta do rei Charles III, e precisamos lembrar que a mãe dele era escocesa, era uma britânica também. Então ele tem uma reverência especial à família real. Tanto que, quando o primeiro-ministro aqui do Reino Unido, Keir Starmer, visitou o Donald Trump na Casa Branca em meio a ameaças de sanções e tarifas, a primeira coisa que o primeiro-ministro britânico fez foi apresentar uma carta do rei Charles III convidando o Donald Trump para uma visita de Estado. Isso desanuviou o ambiente, deixou tudo muito mais leve, porque o Donald Trump respeita a monarquia britânica. Então o Canadá foi muito inteligente em chamar o rei, e o rei foi ousado até em aceitar esse convite, porque normalmente ele não se mete em discussões políticas ou discussões diplomáticas, mas ele aceitou esse convite, vai abrir o parlamento canadense amanhã com bastante pompa, mas mais do que isso, com uma mensagem política clara. O Canadá é independente, o Canadá tem aliados, não só no Reino Unido, mas em vários outros lugares, e o presidente Donald Trump não tem lugar algum ao dizer que quer anexar o Canadá como um 51º estado dos Estados Unidos. Essa pretensão colonialista dos Estados Unidos vai ser refutada nessa abertura do parlamento. Colocaram um ponto final nessa história. Obrigada, Américo Martins. Claro que a gente vai acompanhar essa agenda lá no Canadá do rei Charles III.